Olá, amigos e amigas do Jornal em Destaque, sejam todos bem-vindos, todos e todas muito bem-vindos a mais uma live. Desta vez nós vamos falar sobre o tema, né? Na verdade, a pauta é o Setembro Amarelo e nós vamos falar com um especialista sobre como evitar o suicídio. Eu sei que é um negócio bem desafiador a gente falar em pleno período de pandemia. Eu quero aqui já acenar aqui para as pessoas que estão com a gente. Muito obrigado vocês aqui que estão conosco. Olha só, deixa eu ver aqui. Deixa eu já chamar aqui. Vamos lá. O doutor Vitor Friari, eu já quero convidar aqui, mandar um abraço para todo mundo. Vamos aguardando aqui o psicólogo, doutor Vitor, entrando aqui com a gente. Olá, doutor! Como vai? Olá, Hélio. Boa tarde. Tudo Tá. certinho por aqui. Deixa eu colocar aqui o fone para ficar mais fácil da gente se comunicar, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de saber se o senhor está me ouvindo bem. Te ouvindo Tudo bom, perfeitamente. doutor? Ah, que Tudo coisa tranquilo por boa, que aqui. coisa boa. Então tá ótimo. Poxa vida, doutor, eu quero já agradecer aí ao senhor, né, por essa gentileza, né, de nos permitir aí essa conversa, essa troca de experiência, né, em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque. Na verdade, é um desafio, né, porque afinal de contas nós estamos em pleno período de pandemia, né, onde parece que as pautas da saúde estão todas voltadas, né, para a Covid, né? A gente observa aí que o brasileiro assim ainda não, né, ainda resiste muito, né? Temos aí várias notícias de pessoas que não estão assim ainda entendendo, né, a necessidade de manter aquela distância da biossegurança, aquela coisa toda, né, as praias lotadas, enfim, mas isso tudo tem tomado as notícias, né? E nós aqui não poderíamos deixar passar em branco esse mês tão significativo, né, que é o Setembro Amarelo, falando de um caso tão importante quanto, afinal de contas, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos uma média de 800 mil pessoas, né, que perdem suas vidas em função, né, da depressão, que leva ao suicídio. Esse dado ainda não registrou o ano da pandemia, quer dizer, a gente sabe que tem afetado também. Vamos conversar sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto, doutor, eu quero aqui lhe dar as boas-vindas em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque. Muito obrigado, Hélio, pelo convite. Eu acho que é muito bacana da gente ter esse espaço realmente para poder falar sobre prevenção de suicídio, para conscientizar as pessoas de que isso é um problema grave, às vezes está mais próximo das nossas vidas do que a gente pensa, né? Verdade, Porque as verdade. pessoas funcionam no dia a dia, a gente não, né, a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça das Uhum, pessoas, né? E nós estamos perdendo um pouquinho essa nossa conexão, né? Nós estamos muito voltado para a questão da tela, das mídias sociais, do comportamento agora isolado um do outro, ainda deixa mais e mais um abismo entre nós. E às vezes a uhum, ideação suicida ou o comportamento suicida está bem próximo da gente. É o sofrimento, né? A gente está falando aqui de sofrimento humano, né? uhum, E as pessoas uhum, não querem deixar transparecer esse sofrimento. É natural, a gente fica escondido um pouco, né? E como a gente está vivendo uma era muito uhum. tecnológica, distante de certa maneira, a gente está tão perto e tão distante ao mesmo tempo um do outro, né? Sim. E eu acho que então é maravilhoso a gente ter esse espaço para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Ah, que coisa boa. Bom, doutor, se me permite, eu vou fazer aqui uma apresentação, né? O nosso entrevistado de hoje, o doutor Vitor Friari, ele é diretor clínico do Centro de Mindfulness do Rio de Janeiro, docente e coordenador do curso de pós-graduação em terapia cognitiva baseada em Mindfulness, MBCT, na Universidade Cândido Mendes, professor avançado em MBCT pelo Center of Mindfulness na Universidade da Califórnia e treinado nessa especialidade na Universidade de Oxford. A pauta desta nossa live é Setembro Amarelo e o tema é como evitar o suicídio. Bom, doutor, vamos começar? Vamos, com certeza, vamos lá. Tá bom. Bom, a primeira coisa que nós falamos aqui de mindfulness, e eu gostaria de perguntar como é, né, o que é o centro
Mindfulness, do Rio de Janeiro, e qual trabalho é desenvolvido lá. O senhor pode esclarecer para a gente? Com certeza. Bom, o Centro de Mindfulness ele foi fundado em 2012, né? Eu sou psicóloga, minha formação profissional é em psicologia, mas eu também tenho uma paixão muito grande pela meditação, pelas práticas orientais. E aí meu desejo na minha formação era de encontrar maneiras de nós estarmos utilizando práticas orientais contemplativas, como yoga, a meditação, como tratamento de saúde mental. Então, eu me especializei nesse método que a gente conhece como terapia cognitiva baseada em mindfulness, que na verdade, um protocolo de terapia. É um programa terapêutico que tem 8 semanas de duração. As pessoas entram na sessão 1, são 8 encontros que elas têm comigo, né, nesse curso que a gente oferece a partir do Centro de Mindfulness. E o que elas aprendem nesse curso? Elas aprendem a prestar atenção ao que está acontecendo no momento presente, né? Uma das primeiras sessões que a gente tem no programa é ensinar as pessoas entre viver no piloto automático e viver no presente momento. Porque a gente vive muito no automático, a gente vive muito dentro da nossa cabeça. Ou a gente se preocupa muito com o futuro, ou a gente fica remoendo situações do passado. Então, ele é um programa que foi desenvolvido para pessoas que têm digamos assim, uma vulnerabilidade cognitiva para a depressão. Porque na depressão as pessoas ruminam muito, né? O que a pessoa deprimida faz? Ela fica ruminando pensamentos negativos, pensamentos de autodestruição, autocrítica, autojulgamento. Então, com essa prática de mindfulness, ela aprende a reconhecer quando ela não está mais presente, né, no aqui e agora. Ela reconhece quando está ruminando, ela aprende o que são os sinais da depressão, tudo isso nesse programa de terapia cognitiva baseada em mindfulness. E a ideia é que ela reduza as chances de desenvolver novos episódios de depressão na sua vida, porque a gente prepara ela para reconhecer esses sinais e ficar mais presente, né? Sair um pouquinho de viver tanto dentro dos pensamentos, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, por isso que a gente está aí, ansioso, estressado, deprimido, né? Então, são várias técnicas que a gente ensina por exemplo, consciência corporal, consciência da respiração, consciência no dia a dia, né? A gente aprende a comer a comida prestando atenção no sabor da comida, ao invés de comer assim rápido, imaginando e planejando a nossa vida totalmente. E isso tende a ajudar bastante pessoas que têm um histórico de depressão, porque ela aprende a ficar menos agarrada aos pensamentos negativos que geralmente ela tem e que são, obviamente, vulnerabilidade para ela. Então, o Centro de Mindfulness ele é um centro oficial aqui no Brasil, especializado em oferecer tratamento nessa área da terapia cognitiva baseada em mindfulness. Então, acho que é muito importante. Gostaria até de falar de alguns dados de pesquisa que a gente tem para a questão da diminuição do suicídio, né? A gente fez uma pesquisa. Por favor. O nosso trabalho de terapia na clínica, assim que os pacientes chegam para fazer o tratamento, a gente faz uma testagem psicológica. A gente utiliza uns medidores, digamos assim, de sintomas no início do programa e no final do programa. Um dos instrumentos de avaliação clínica que a gente utiliza se chama Inventário de Depressão de Beck. O que esse inventário faz? Ele analisa o risco de depressão que você tem. Se você tem uma depressão leve, moderada, grave, enfim. E dentro desse inventário tem questões específicas de suicídio, de comportamento de suicídio. Então, o que a gente sabe? Com o nosso programa, ao longo desses anos que a gente vem trabalhando aqui, nós observamos que pacientes têm 60% menos risco de cometer um suicídio quando eles fazem o nosso programa. Isso é bom. Olha, né? Isso é um nível altíssimo, talvez, 60%. Exatamente. Uma melhora muito significativa. Claro, não é uma panaceia, não funciona para todo mundo, porém, é um tratamento que ajuda a reduzir o risco de suicídio. Por quê? Os pacientes aprendem a reconhecer mais os pensamentos negativos e ficar menos presos dentro desses pensamentos. Entendeu? Desenvolvem estilos de vida mais saudáveis, mais conectados com o presente, mais conectados com o corpo. E também aprendem a tolerar melhor os seus desconfortos emocionais. Porque as práticas que a gente realiza dentro do programa,
ensina as pessoas a identificarem melhor as suas emoções, reconhecê-las, e tolerá-las, Uhum. né? Eu estou falando de tolerar emoções, por quê? Porque, em geral, pessoas ansiosas e deprimidas têm uma dificuldade muito grande de sentir essas sensações. Quando elas aprendem a sentir essas sensações, elas percebem que esses sentimentos difíceis, eles vêm, Uhum. sobem, mas eles também descem. Uhum. Eles passam por nós. Então, tem essa coisa de ensinar os pacientes também a perceber que nada dura para sempre, nem o sofrimento do dia a dia. E isso, por mais simples que possa parecer, Hélio, é uma Para alguns, aprendizagem, né? assim, é uma... Exatamente. Então, o que a gente percebeu? Que com esse tratamento que a gente oferece, a gente pode conseguir uma redução significativa de ideação suicida em pessoas que tenham depressão grave. Então, acho que isso é legal, né? Eu só queria fazer uma Poxa, correção, que você me apresentou como pois o não? coordenador de um programa na Cândido Mendes. Eu não sou mais vinculado à Uhum. Universidade Cândido Mendes, né? Mas Pois nós não? temos Uhum. dentro do nosso centro de Mindfulness uma instituição de ensino que é, na verdade, registrada oficialmente no mundo como uma das escolas aqui no Brasil que são capacitadas Ora. para treinar profissionais nesse campo, tá bom? Uhum. Perfeito, perfeito. Doutor, e onde é que está? Na capital, esse centro aqui do estado do Rio de Janeiro? Exatamente. A nossa sede fica na Gávea, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Claro que com toda essa pandemia a gente fechou e nós estamos Uhum. agora realizando todos os nossos serviços e atendimentos online à distância, né? Então, nós temos uma clínica de Perfeito. atendimento para psicoterapia, no caso de ajuda individual. Nós temos esses programas que a gente chama de curso, porque, na verdade, são aulas, né? Eu gosto muito de Sim. trabalhar com as Uhum. pessoas que participam no grupo como assim, aprendizes. Nós estamos aprendendo Aham. uma habilidade. Nós não estamos tratando doença. Nós estamos tratando o nosso ser humano, que pode ser melhor, Claro. que pode pensar, sabe, ter um melhor manejo das emoções, um melhor manejo dos pensamentos e viver mais no presente momento, que é uma das missões do Mindfulness. Uhum. Perfeito. Nesse momento especial, onde todas as atenções estão voltadas para a pandemia da Covid-19, o senhor acredita que essa campanha Setembro Amarelo é uma boa iniciativa? Ela tem ainda o seu lugar? Eu acho que de extrema importância. Porque, assim, com a pandemia, houve um agravamento de sintomas de pessoas com depressão e ansiedade, né? O que a gente sabe de pesquisa científica? Que a população que mais sofre em termos de suicídio ou tentativa de suicídio, comportamento suicida. Vamos falar de comportamento suicida, que pode incluir Sim, comportamento. pensamentos Sim, de morte, abrange. pensamentos Uhum. de autodestruição, o desejo de se mutilar, né? O desejo de cessar a vida para resolver um problema que a pessoa acha que somente a morte vai resolver, né? Que é o que a gente trabalha muito na terapia. A gente ensina a pessoa a pensar diferente sobre resolução de conflitos e problemas, né? Porque há sempre saída, há sempre algo que eu posso fazer, mesmo que seja aceitar a dificuldade, mas isso também é uma solução, né? Para que a gente possa Sem viver dúvida. uma vida melhor. Então, a população que mais sofre são as populações que já têm um transtorno mental. Tá? Isso não exclui quem não tenha um histórico de transtorno mental a ter ideação suicida. Porque, Uhum. sim, se eu passo por um trauma recorrente na minha vida, vamos supor que eu tenho uma doença crônica, né? E eu tenha muitas dores. E eu comece a pensar negativo sobre isso. Eu poderia não ter depressão no passado, eu poderia não ter um Uhum. transtorno de personalidade borderline ou esquizofrenia, que são as populações que mais sofrem, porém, eu tenho uma situação de vida que é muito difícil para mim e eu não tenho uma solução para ela. Então, eu posso facilmente desenvolver uma depressão por conta dessa situação chata, repetitiva. Até conflitos familiares. Estou falando um assunto agora que às vezes as pessoas têm conflitos familiares, né, que são Uhum. persistentes, que elas se sentem Uhum. presas, que elas se sentem incapazes assim de ver soluções e podem desenvolver um comportamento suicida. Entendeu? Porque é o que é Uhum. uma aflição muito grande que eu sinto e eu penso isso, por isso que a gente trata muito isso, eu penso que eu não posso resolver os meus problemas senão tirando a minha vida. Então eu acho assim, O que, falar sobre Setembro Amarelo
no meio dessa pandemia de extrema importância. Porque os sintomas dessas pessoas, os sintomas das pessoas estão aflorados, né? É o isolamento social, é o distanciamento, é a falta de conexão, cada vez menos percebidos uns, né, uns pelos outros. Então, acho que é um perfeito momento falar sobre prevenção de suicídio, Hélio. Perfeito, doutor. Doutor, a gente está falando de comportamento, né? E um dos adventos, né, recentes, vamos chamar assim, que mexeu completamente, que mudou completamente o comportamento social, isso no modo geral, foi o advento das redes sociais, né? Então eu pergunto, como especialista, o senhor vê de alguma forma, né, as redes sociais que elas exercem uma influência nesses sintomas, nos sintomas, né, que afetam a mente de uma pessoa, por exemplo, que tem, vamos usar essa expressão muito bem colocada pelo senhor, um comportamento suicida? Eu acho que a mídia social, essas nossas conexões sociais através, né, dos aplicativos, o que elas fazem? Elas reforçam crenças, elas reforçam padrões de pensamento. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, não sei lidar com meus pensamentos de autoestima baixa, começo a me Uhum, autocriticar, me autoagredir, me automutilar por conta de que eu não estou seguindo um determinado padrão imposto pelas mídias sociais. Isso uhum, pode agravar meus sintomas. Mas não necessariamente é a mídia social que me agrava, né? São os uhum, meus uhum, pensamentos que eu tenho, a minha vulnerabilidade já presente em mim, que pode ser reforçada pelo uso da mídia social. Porque ali a gente está expondo, a gente está uhum. vendo foto. Ah, meu colega não clicou na minha foto e ele não gosta de mim. E assim vai aumentando e alimentando esses processos de É. pensamentos negativos, né? Então eu acho o seguinte, a mídia social não é bom para quem tem um transtorno psiquiátrico, para quem tem uma depressão grave acontecendo, que tenha esse tema da autocrítica, do autojulgamento, em especial decorrente das relações sociais, e não sabe lidar com isso. Porque pode agravar, Uhum. com certeza, porque é um Sem dúvida. estímulo, né? Doutor, o senhor é um especialista, o senhor no comecinho falou da possibilidade, né, dentro do seu centro, até de classificar, vamos usar essa expressão leiga, talvez, né, o índice, o nível, né, de depressão que a pessoa chega e tal, e depois que ela sai. Mas e o paciente, e a pessoa comum, né? Ela consegue enxergar esses sinais, né, de depressão e que podem até se agravar e levar a um sentimento suicida. Não. É exatamente por isso que é bom, eu acredito, que a gente fale sobre saúde mental desde novo, desde criança, tá? Até porque as estatísticas provam que as idades de faixa etária que mais são vulneráveis à ideação suicida e ao comportamento suicida em Uhum. geral são de 15 anos de idade a 29 de anos de idade. Ou seja, são jovens. Olha, São os jovens que uhum, mais sofrem com suicídio. Então, aquela uhum, estatística que você colocou no início do programa é, é uhum. uma estatística que inclui, na sua maior parte, pessoas entre 15, né, jovens entre 15 a 29 anos. Vamos chamar de Olha, jovens também, jovem adulto, olha, né? é São, uma é a faixa população etária que muito mais. baixa. Uhum, Exatamente. Ou seja, então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o trabalho de prevenção, de conscientização, de saúde emocional, de como uhum, lidar com o pensamento negativo, de como lidar com os sintomas, de como lidar com emoções intensas, tem que começar na escola. Tem que começar claro. desde cedo, né? Então, acho que Uhum, nesse sentido, o que eu estou dizendo para ti? Nós que fazemos parte da população normal, eu já tive depressão uma vez na vida. Então, obviamente, passando por um processo de terapia, eu aprendi a reconhecer uhum, sinais, eu aprendi a conhecer o que é a depressão e como ela se alimenta, né? Como ela se uhum, retroalimenta e se perpetua, né? E, uhum, claro, eu conheci esse sistema todo também, estudando e passando pela própria experiência. A população uhum, normal, que digamos assim, assintomática, ela não tem esse conhecimento. Só que possivelmente também ela não passou por nenhum trauma ainda que pudesse desenvolver ou sim. startar esse processo. Ou não tem um transtorno Uhum, psiquiátrico uhum, grave
como um fator aí de predisposição. Mas sim, eu acho que todos se beneficiam com estratégias ou políticas de psicoeducação. Ou seja, isso pode começar dentro da escola, né? Porque não adianta só ter disciplina de matemática, português, geografia, se não tem uma disciplina para como é que eu lido comigo? E as minhas sensações, professor? E meus sentimentos e medos? Como é que eu me relaciono comigo, né? Doutor, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar colocar aqui. O Júnior, ele é professor, e ele diz o seguinte, que jovens na fase do terceiro ano do ensino médio, olha só, essa faixa etária que o senhor acabou de falar aí, né? Na minha visão, sofrem muito com a autocrítica, etc. Né? E como? Né? Então, e ele diz assim, como treinar. Olha, impressionante que a gente está falando sobre escola, a importância de levar esse conhecimento, né, à escola, aos jovens, né? E aqui um professor, né, ele pergunta como tentar ajudar na busca de um especialista, pois a cobrança é muito grande por toda a família, amigos, sociedade e etc. Esse foi o Júnior que está nos acompanhando. Obrigado, Júnior, por sua participação. Não, acaba que o professor exerce esse papel, né, de certa maneira, né? Ele se vê pressionado. Porque ele também não consegue dar aula sem passar por essa questão emocional, né? Essa questão da autocrítica, dos pensamentos de incapacidade, de não ser bom o suficiente. É claro que as crianças, às vezes, não sabem expressar o que sentem. Não sabem identificar, não sabem expressar, não sabem gerenciar essas emoções, né? Não sabem utilizar essas emoções como digamos assim, motores de mudança, porque se eu sinto tristeza, posso fazer essa pergunta, por que eu estou triste? O que eu preciso agora? Talvez tenha algo que eu possa fazer para me ajudar nessa situação, porque eu estou triste. Se eu estou triste, tem alguma coisa errada. Deixa eu resolver isso. O que é isso? Olha essa forma de pensar. Isso significa que eu tenho inteligência emocional, eu sei gerenciar as minhas emoções, eu utilizo essas emoções como importantes informações para a minha vida. Isso é QI emocional, que é o que a gente não aprende na escola, é claro, porque a gente tem um processo escolar que ele é muito ortodoxo ainda, muito convencional, muito, sabe, não é 3D. É 2D ainda, né? Que ainda não está vendo que não é só a educação de dados, né? Tem um dado aqui, humano, que nós precisamos estar abordando ele a todo momento, porque ele é fundamentalmente importante na nossa vida. Né? Então, acho que na escola, a gente está trazendo mais esse diálogo. Então, isso eu acho que talvez, o que a gente precisa fazer com os jovens? A gente tem que ensinar eles, primeiramente, a entender que são emoções. Entender que existe raiva, falar sobre o que é tristeza, como é que eles sentem isso, falar sobre medo, preocupação, né? Isso tudo, de certa maneira, esse entendimento das emoções vai abrir o diálogo. Né? E algumas escolas, elas têm os psicopedagogos, têm a presença de um psicólogo escolar, né, que pode fazer um encaminhamento para um especialista maior, mas sim, há o caso das resistências e principalmente, Hélio e Júnior, né, há o caso da estigmatização, o preconceito, né? É depressão, é maluco, é doido, e vai para o psiquiatra, e tá doido mesmo, e tá fazendo terapia, isso é coisa de maluco. Eu acho que essa estigmatização, esse preconceito que a gente tem dos profissionais que trabalham na área da saúde mental, né, é que faz com que a gente deixe esse problema proliferar. Então, eu acho que a gente tem que começar esse debate. O Setembro Amarelo fala sobre isso. Deixar o preconceito de lado. Nós todos, eu, você, todos aqui presentes nessa live, sofremos. Nós somos seres emocionais. Está aqui nos assistindo o psicólogo Juliano, seu colega, né? E ele está dizendo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele de novo aqui.
precisa sim de uma conscientização. Depressão não é brincadeira e nem frescura, né? É importante, está bem de Isso aí. acordo com o que o senhor está colocando aqui, né? Isso A aí. Bruna está Isso aí. falando que é preciso um corpo pedagógico mais sensível para entender emoções dos pequenos. Sensacional, obrigado. A Bruna um pouco Com certeza. mais atrás, eu acho que foi a mesma pessoa. A Bruna ela colocou aqui falando sobre a questão de falar, né, com a criança, a dificuldade de falar sobre morte, né, com criança. Bruna, foi muito bem colocado. Eu quero te agradecer também a sua participação e dizer para você que no próximo sábado nós vamos conversar com a doutora Lilian Cristina Moreira, ela é pediatra, né? E nós vamos falar sobre prevenção do suicídio, deve começar na infância, né? Então é muito importante também, porque afinal de contas somos todos seres humanos, né, doutora? E precisamos já dar fortalecer as emoções, né? Como o senhor bem colocou, os jovens, né, os adolescentes, né? Ele já tem dificuldade de compreender os seus sentimentos, né, as suas emoções. Imagina uma criança, né? Então é preciso que a gente adulto, né, tenha, né, essa capacidade de se interessar pelo assunto e colaborar, principalmente um professor como o Júnior, né, colocou ainda há pouco, né, doutor? Isso aí, isso aí. Lá na Europa, nos Estados Unidos, né, o Uhum. currículo escolar já está incluindo, desde o jardim de infância, disciplinas voltadas para o desenvolvimento de inteligência emocional. O mindfulness, por Olha, exemplo, que a gente vem falando aqui, o trabalho que a gente faz, aham, ele é uma ferramenta, ele é uma técnica, né, um conjunto de técnicas que aumentam a inteligência emocional. Todos aqueles fatores que eu falei uhum, para ti, de entendendo as emoções, identificando, percebendo, expressando, gerenciando elas, o uhum, mindfulness ajuda. uhum. Inclusive, a gente tem um setor Olha, dentro do Centro de Mindfulness, que é uma parceria que a gente tem com um treinador da Universidade de Harvard, que vem no Brasil fazer um trabalho voltado para professores e pais, pessoas que trabalham com uhum, crianças, pediatras, inclusive também, né? Para quê? Para que eles possam ser capacitados em como ensinar o mindfulness, essas diferentes técnicas, para crianças de todas as uhum, idades. Porque a gente acredita no centro de mindfulness, que isso começa desde uhum, cedo. Se nós uhum, desenvolvemos inteligência emocional, as crianças já têm um recurso maior para lidar com as oscilações de humor do dia a dia, com as aflições, com as perdas, com as comparações, com esses padrões que a sociedade impõe sim às crianças em como elas devem ser, e quando elas não se comportam daquela maneira, elas se sentem aquém, né? Fora, uhum, uhum, marginalizadas, uhum, digamos assim, do que é esperado delas. Isso sim causa bastante sofrimento. E uma coisa que você falou, Hélio, que eu achei super importante, né? Depressão não é frescura, foi o nosso colega. é isso. Uhum. Suicídio, Pode ajudar. tentativa de suicídio, não é para chamar a atenção. Eu acho que é uma das coisas que eu queria abordar aqui. Né? Porque muitos pais que têm filhos que Uhum, têm transtorno de personalidade borderline, e que é um dos transtornos que mais tem a incidência das tentativas de suicídio, acham por vezes que a uhum, tentativa do suicídio desses jovens é uma forma de chamar a atenção. É uma forma de, sim, expressar um sofrimento e muito grande. E uma uhum, incapacidade de lidar com o sofrimento. Isso é verdade. São jovens que, na sua maioria, não sabem lidar com o sofrimento. Não sabem identificá-lo, não sabem uhum, organizá-lo, não sabem criar uhum, soluções uhum, para ele e se percebem uhum. culpados por estarem Olha, vivendo o que vivem. Sofrem. uhum, Então, quando a gente fala sobre prevenção de suicídio, a gente tem que falar de todo um programa, de todo um corpo de uhum, estratégias que ajude esses jovens, que ajudem esses jovens adultos e adultos também, claro, a lidarem com esses processos emocionais. Só assim a gente vai estar uhum. podendo ajudá-los realmente. Perfeito. Doutor, aliás, é uma doença covarde, né? Porque ela é silenciosa, ela maltrata de dentro para fora, né? Quando a coisa se expressa, já está ali dominando já a mente dentro daquele ser, né? Doutor, quando uma pessoa tem a felicidade de procurar um especialista como o senhor, por exemplo, para tratar esses sentimentos que ela mesma não está conseguindo, né, lidar, como é que o psicólogo atua?
né? Como é que ele é? Quais são os trabalhos? Porque algumas pessoas ficam até com preconceito de procurar um profissional, né? E é por isso que vem a minha pergunta: como é essa atuação? Como funciona? Né? Para que a gente possa esclarecer as pessoas que, de repente, com essa nossa conversa, esteja passando por uma situação assim e esteja se sentindo encorajada a procurar um profissional como o senhor, por exemplo. Então, a gente faz inicialmente, a gente tenta entender a história dessas ideações suicidas, ou seja, desses pensamentos suicidas que Uhum, elas estejam tendo. A história, quando começou, uhum, em que momento eles surgem. A gente vai tentando entender, rastrear, né, o instante a instante de quando essas ideações, esses pensamentos ficam presentes. E dessa maneira a gente vai entendendo as situações, os gatilhos, as situações, gatilhos para esses pensamentos de suicídio e para esses impulsos, digamos assim, de automutilação, impulsos de autoagressão, impulsos de tentativas de suicídio realmente, né, de fato, até uhum, também a história de se houve já tentativas no passado. A gente também faz uma avaliação do risco, a gente faz um manejo desse risco. Existe um risco iminente? Existe uma rede de uhum, apoio para essa pessoa? Né? Porque aí então a gente vai ensinando a esse paciente, vão trocando ideia com ele sobre estratégias para reduzir esse risco. Então a gente tira, obviamente a gente tenta prevenir o acesso a esses pacientes, né? A esses clientes uhum, de armas letais ou uhum, ou de objetos que podem causar esse dano. Nós ensinamos esses pacientes a tolerar desconforto e existem várias técnicas que a gente pode fazer isso. Por exemplo, tem a técnica do gelo, né, que é uma técnica que eu ensino bastante pacientes que têm esses ah, transtornos personalidade borderline. Eu ensino a esses pacientes, quando eles estão sentindo uma emoção muito forte, que eles não conseguem lidar, que eles peguem gelo e comecem a amassar esse gelo. Amassar esse uhum, gelo. Porque às vezes ele precisa realmente de sentir aquela dor, aquela coisa, aquela frustração. Poxa, eu não consigo lidar com essa situação. Isso dói demais. Eu preciso extravasar isso. Você pode extravasar. Aquela coisa de pegar o travesseiro e começar a socar o travesseiro é eficaz, é uma estratégia para a gente liberar as nossas emoções intensas. aham, Então, quando o jovem começa a perceber ou o paciente começa a perceber que ele tem estratégias para extravasar esse emocional, para tolerar esse desconforto e superá-lo, ele percebe: eu não preciso tirar minha vida. Existem outras uhum, maneiras aqui para resolver o que eu estou sentindo, que é tudo que ele precisa experimentar. E a terapia vai provocar diálogos, vai provocar, vai convidar o paciente a experimentar exercícios que façam uhum, ele aumentar essa experiência de autoeficiência. Espera aí, eu sou eficiente em lidar com isso. E isso, aos poucos, vai diminuindo a ideação suicida. Aí sim, quando a gente trabalha com risco de suicídio, quando a gente trabalha diretamente com pensamento suicídio e com o comportamento dele, para eliminá-lo de certa forma, aí a gente vai trabalhar uhum, mais as questões de vida desse paciente, ou as suas crenças pessoais, ou o seu dia a dia, daquilo que lhe aflige, de uma maneira mais solta. Aí vira um trabalho de terapia mais sim, voltado para o uhum, problema inicial, porque a tentativa, o comportamento suicida, ele é um problema meio que está aqui em cima. Eu tenho minha depressão e tenho a uhum, suicidalidade. O que eu trato primeiro? A uhum, suicidalidade. Tem que eliminar esse sim, problema para depois uhum, trabalhar o que uhum. está aqui embaixo. Eliminar, aham, Né? aham, aham, A gente tem que eliminar tudo isso, mas a gente tem que ensinar ele um número de estratégias para que ele possa, né, lidar com essas emoções. Então, uhum, essas técnicas de mindfulness, por exemplo, elas são extremamente eficazes, porque ela ensina a pessoa a nomear o que ela está sentindo. Existem pesquisas, uhum, Hélio, que falam que quando a pessoa nomeia para ela mesma o que ela está sentindo, a uhum, intensidade daquela emoção diminui. Então, por exemplo, quando eu tô com raiva, quando eu uhum, paro, poxa, caramba, eu tô sentindo raiva aqui. A raiva tá presente em mim. uhum,
Só eu de notar esse sentimento, ele já faz isso. Né? A gente já consegue, existem pesquisas que já testaram. Sim, pode falar, pode continuar. Uhum. Existem Não, era pesquisas. isso que eu ia falar, do nomear, que já retratam sobre a importância de nomear as emoções como uma forma de aliviá-las. Né? No mínimo, de reduzir... Tinha um passarinho que eu estou tentando entrar aqui. De reduzir a intensidade dessa emoção. Então, nomear os sentimentos é extremamente importante. Eu estou sentindo medo, estou sentindo tristeza, eu estou sentindo uma decepção muito grande por fulano, por ciclano. Isso está presente em mim. Deixa eu cuidar disso. E às vezes eu nem preciso cuidar disso, porque só nomeando já é suficiente para a gente se separar dessa emoção. Então, o que a gente ensina no Mindfulness, nas técnicas para os pacientes? A gente ensina ele a se separar daquilo que ele está sentindo. A ter aquela emoção, mas não ficar tão identificado com aquilo, que é o que geralmente a gente faz. Então, o problema não é nem eu ter a ideação suicida. O meu problema é ficar muito identificado com essas sensações e pensamentos e acabar fazendo. Porque eu não estou vendo os pensamentos, eu não estou nomeando os pensamentos, eu estou dentro deles. Então, com as práticas e técnicas de mindfulness dentro da terapia, a gente consegue aumentar esse distanciamento do paciente com seus pensamentos negativos. Ele se sente menos atrapalhado com isso. Não, é incrível. E tem ajudado bastante jovens, porque, por exemplo, tem uma história, inclusive eu quero fazer um convite para você e para todos os participantes aqui do canal. Na semana que vem... Tem aqui, ó, a Giovana, ela já está perguntando se essa live vai ficar salva. Claro que vai. Vai sim, tá? Então vamos lá, doutora, o convite. Nós vamos ter um bate-papo. Tem uma paciente da nossa clínica. Ela é uma paciente que veio, ela tem um histórico de automutilação muito grande na sua vida. Ela é uma superadora. Ela tem marcas nos braços. As pessoas vão conhecer porque eu convidei ela para fazer um bate-papo comigo, para todos os seguidores. Quando vai acontecer, doutor? Por favor, dê essas dicas para a gente. Fiquem de olho para essas pessoas para seguirem a nossa página, para curtirem. Por quê? Vamos estar anunciando esse bate-papo. Esse bate-papo vem em boa hora, porque ela é uma jovem de 17 anos que superou a ideação suicida, que superou a automutilação. Ela aprendeu inúmeras técnicas junto com o nosso trabalho e eu queria que ela desse nessa live um testemunho da experiência dela. Porque ela tem isso também, ela tem isso de, caramba, eu superei esse problema, eu tenho que ajudar outros jovens. E eu fico incentivando a ela. Falei assim, é verdade, você tem que fazer isso mesmo. Que é o que a gente tentou fazer no Setembro Amarelo. E ela topou, né? Ela topou de estar disponível para poder fazer isso, de aparecer aqui na mídia social para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Ela, por exemplo, teve várias tentativas de suicídio na sua vida, de episódios de overdose, de drogas, de comprimidos, enfim. Muito sofrimento. E hoje, e é isso que é o legal dessa cliente, que ela vai compartilhar conosco esse momento bastante grandioso na live. Ela vai falar em como ela aprendeu a superar todos esses sentimentos de suicídio e essa ideação. Né? Então, acho que vai ser legal. Quero já fazer um convite para todos participarem. Quando? Já tem data? Então, não tem hora, não tem dia marcado. Vou pedir a vocês... mas olha só, nós queremos divulgar, por favor. Vamos divulgar aqui a página, o pessoal poder acompanhar e tal, né? Enfim, é fundamental. Doutor, se me permite, já tem uns minutinhos, se eu posso usar desses minutos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, né? Eu não sei se é Yara, acho que ou Lara, né? E que ela diz o seguinte: depressão e suicídio são questões de saúde pública, né? E ela segue dizendo o seguinte: é necessário nos conscientizar para tratar desse cenário de maneira mais eficiente e global. O senhor compartilha desse pensamento?
doutor? Absolutamente. Absolutamente. Com certeza. É um problema de saúde pública, né? Então, a gente É tem que Lara. contar, Lara sim, vai. com serviços de saúde que sejam especializados em oferecer à população, primeiramente, uma desestigmatização, né? Um processo de tirar o preconceito, levar, né, o Janeiro Branco, é uma outra campanha maravilhosa no Brasil, que tende a falar sobre a importância da saúde da mente, né? Mente sã, corpo são, mente sã. Tem uma ligação direta. A gente tem saúde no corpo quando a gente tem saúde emocional. Uhum, A gente tem mais adaptação no nosso trabalho, nos nossos conflitos do dia a dia, quando a gente tem inteligência emocional. Saúde mental e inteligência emocional. Né? Quem uhum, nunca ouviu falar do trabalho, ouviu, vai ouvir agora, do Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, Foco. Ele fala é um psicólogo de Harvard. Ele fala da importância do QI emocional. Nós estamos vivendo uma era onde o QI de dados é bom, mas o QI emocional é muito melhor, o que faz uma pessoa ficar no emprego. É o que faz uma pessoa ter maior efetividade nas suas relações sociais e de trabalho e de uhum. família. Então, assim, eu acho que assim, se o problema é a palavra, né, saúde mental, esse termo saúde mental, vamos chamar de inteligência emocional. Vamos levar a inteligência emocional para as pessoas, Inteligente. né? Então, acho que sim, é uma questão de saúde pública. O meu pedido, meu Uhum. sonho, minha esperança é que haja cada vez mais engajamento dessas, né, entidades públicas para oferecer esse tipo de serviço. É claro, a gente conta com hospitais bons no Brasil, serviços de saúde que são bons e um corpo de profissionais de saúde mental preparados para fazer esse trabalho, tá? E eu acho que é isso Uhum. aí mesmo, é pensar sobre uma questão de extrema importância na sociedade. É um trabalho grande a ser feito, né, doutora? Ainda há pouco, a Sol, que está nos assistindo, né, ela colocou lá que ela é pedagoga e ela, então, introduziu na sua turma com crianças, né, a meditação. Mas aí a sua supervisora proibiu que ela fizesse isso. Ela continua fazendo, mas não mais com crianças. Então, veja como essas iniciativas solitárias, né, tentando aí furar essa barreira, né, eu costumo chamar de Operação Água Mole em Pedra Dura, né? Então, nós realmente precisamos aí fazer um grande trabalho, né? E eu acho que essa é uma das importâncias dessa nossa conversa, doutor, porque leva à Isso. conscientização, né? Quem sabe sensibiliza pessoas que têm aí autoridade, poder para mudar essa realidade, né? Mas é isso. Bom, então, doutor, Exatamente. eu tenho aqui mais uma pergunta a ser feita, porque o senhor bem colocou a respeito da dificuldade que essas pessoas que sofrem de depressão, né? Algumas pessoas falam assim, isso é bobagem, isso é frescura, como o doutor Juliano, né, colocou aí ainda há pouco, seu colega psicólogo, né, porque para essa pessoa aquilo pode, né, ser isso, mas para quem está sofrendo é uma outra realidade, completamente diferente, então a gente não pode fazer esse julgamento. Mas aí, sabendo, né, que existe essa dificuldade de compreensão, né, por parte daqueles que não sofrem a depressão com aqueles que sofrem, eu te pergunto, existe assim alguma expressão, uma frase que pode ser até corriqueira, que alguém possa usar, mas que deve evitar com todas as forças e falar para alguém que esteja sofrendo de depressão? Para de frescura. Sai da cama, É sai da uma delas, né? cabeça. Você está assim porque Olha você isso. quer. É você que está fazendo isso acontecer. São coisas terríveis para serem ditas por alguém que está sofrendo. Ninguém... Assim, nós sofremos porque somos humanos. E as pessoas têm adoecimento mental porque são Uhum, acometidas digamos, de novo, pouco recurso. Elas não têm inteligência uhum, emocional tanto assim naquele momento, ou passaram por um problema muito grave, ou estão tendo pensamentos muito negativos, mas não sabem identificar que estão tendo, ou estão se sentindo paralisados pelas emoções tão intensas que têm e não sabem gerenciá-las. uhum, Não sabem. Eu sempre falo assim para os pacientes que chegam para mim para fazer um trabalho individual de tratamento de depressão. Você não pega o dedo assim de manhã uhum.
e bota para dentro, bota para Uhum. cima e fala assim, hoje eu vou fazer minha vida ser miserável, vou atrapalhar todo mundo, hoje eu vou ser o pior cara do mundo. Claro que não. Você faz isso Verdade. porque você tem pensamentos negativos, não sabe Uhum. identificar quando eles estão presentes, você vai aprender isso aqui, não sabe o que Uhum. fazer com eles e com essas sensações, você vai aprender isso Uhum. aqui. Então, isso assim, Uhum. existe uma coisa, existe você, a Uhum. pessoa que está tendo a depressão, e existe a depressão. A depressão é Uhum. uma doença grave, né? Ou os transtornos Uhum. mentais são doenças Uhum. realmente. Elas não são a pessoa, elas são a doença que essa Uhum. pessoa tem. Tem um trabalho que eu estou fazendo com um paciente, eu falei outro dia, tem uma depressão recorrente de muitos anos, Uhum. trata muitos anos com remédio, não consegue tratar e reduzir sintomas eficazmente com remédio, tá? E vem andando nessa luta e tudo mais. E uma das coisas que eu tenho trabalhado com ele inicialmente é essa, de separar ele da depressão. Porque ele se identifica Uhum. muito com o sintoma. Isso também não faz bem. Por Uhum. isso é que ele adoece mais rápido. Né? Então, eu ensinei a ele que a depressão é como se fosse uma ferida, uma infecção na pele. Quando a gente está com uma infecção na pele, a gente não olha para a infecção e fala assim, Uhum. eu Uhum. sou essa É. bactéria aqui. E eu sou essa Aham, aham. infecção, sou Muito eu bom aqui. exemplo. Aham. Não, a gente olha, né? Aham. A gente olha para essa infecção e diz, não, eu estou com uma infecção na pele, eu vou tratar isso aqui. Eu estou com, A não sou a. depressão, isso aí. Aham. A depressão é algo Uhum. que eu tenho, não é algo que eu sou. Uhum. Assim como a ideação suicida, porque ela vem na hora de muito desconforto, ou repetitivos desconfortos. A experiência da ideação suicida não sou eu. Isso aqui é poderoso demais. Essa separação Uhum. eu da doença é muito importante. Agora, é importante reconhecer que é uma doença grave, sim, e falar esse tipo de Uhum. coisas. E, em especial, a gente fala isso para as pessoas que mais a gente ama, né? Porque são as que a gente tem mais conforto para falar o que a gente quer. Sim, E por isso a gente, às vezes, sim. machuca mais. Porque também são as Uhum. pessoas que Verdade. mais não esperam isso da gente. Elas esperam o nosso amor, o nosso acolhimento, a nossa compreensão. Mas se eu Sim. também não tenho inteligência Uhum. emocional, que é o caso às vezes, eu Como também não sei oferecer, né? tratar. A gente só Eu pode agravo. oferecer o que tem, né, doutor? Uhum. Verdade. Por isso é tão importante a Isso aí. conscientização. A Bruna ela lembrou mais uma expressão muito comum hoje em dia, que é mimimi. Mimimi. O mimimi É é ótimo mimimi, mesmo, né? A pessoa qualquer gente. coisa. É. Não, não é Realmente. mimimi. Pois é, realmente, está longe de ser mimimi. Agora, a gente está aqui também com a Empatize Online, né, que diz tão negligenciado esse tema, muita gente que poderia estar em tratamento e não está. Realmente, a gente lamenta muito e obrigado a participação, né, de todos Verdade. vocês aí, gente. Doutor, a gente está declinando aqui, né, mas tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer, para o senhor, para a gente finalizar, do professor, do Júnior, que a religião é um ponto de ajuda muito bacana, mas em que momento ela se torna algo prejudicial? Né? Perdi aluno há É, alguns anos, olha que coisa triste, né? E relembro que foi dito que suas crises eram falta de Deus. Doutor, essa é para finalizar, né? Vamos combinar que essa foi dura. isso de novo, né? É uma falta de informação, tá? É uma falta Uhum, de informação. A religiosidade, a espiritualidade é uma coisa que tem que ser incentivada na vida das pessoas quando elas têm essa vontade ou esse desejo, né? Mas é importante destacar que não é porque eu sou budista, ou que eu sou umbandista, ou que eu sou espírita, ou que eu sou evangélico, que eu uhum, não vou ter uhum, um uhum. transtorno mental. Eu posso ter um síndrome de pânico, eu posso ter um transtorno de personalidade, não porque eu quis, mas porque geneticamente eu fui mais favorável, ou porque eu tive situações sociais de vida que me fizeram despertar todo esse fenômeno e que eu preciso tratar. A fé, ela é muito poderosa. Aí existem estudos já Uhum, sobre isso. Não há dúvida, né? Mas é uhum, importante não uhum, deixar
lado, quando necessário e quando preciso, o tratamento paralelo. Eu digo assim, existem muitas rotas. Vai à igreja, mas procura também seu terapeuta, vai trabalhar a questão da inteligência emocional, né? Sim, Vai ao sim. seu centro, mas também, se você precisar, busque um médico para que ele possa também oferecer para você um medicamento. Afinal, a ciência, né, se a gente for ver pelo olhar do divino, a ciência é filha do divino. Né? Se a gente for olhar por esse lado, né? Pois é, Então, pois é. eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a ciência também. A ciência é fruto da Terra, é fruto do universo, né? Então, eu acredito muito nos tratamentos paralelos, tá? Mas não negligenciar nunca a importância do profissional de saúde mental que é preparado para ajudar as pessoas que precisam desses recursos para poderem viverem melhor e saberem reduzir sofrimento nas suas vidas. Perfeito. Doutor, aqui a Silvana Braga, ela está perguntando, queria saber do curso de Mindfulness. Olha, já tem gente interessada, doutor. O senhor pode falar para a gente como é que... vamos dar o endereço. É o @Brasil com S, o nosso Brasil, ponto Mindfulness. É assim que se acha lá, que se descobre lá o Exatamente. seu trabalho, tudo? Passa para a gente. Isso aí. Exatamente. Se vocês quiserem, faz já, segue a gente. Por quê? Porque a gente vai ter aquela live com a minha cliente, que tem esse histórico bacana de superação de ideação suicida, que eu acho que ela é um bom exemplo para essa, sabe, para gente, né, para todos nós. E também no nosso perfil lá tem um link na nossa bio, né, que é aquela primeira página do Instagram nossa, tem um link ali que leva vocês a várias, tem reportagem de jornal, tem reportagem que nós participamos em rádios, né? Tem também links para como fazer um curso de mindfulness para aprender. O curso ele não é só para pessoas que têm depressão, ele é para a população em geral. Por quê? É aquilo que você falou lá no início da nossa live. Pessoas que não têm depressão sabem lidar com seus sentimentos e pensamentos de uma maneira mais consciente. Não necessariamente. A gente precisa aprender. Então, assim, o curso também está aberto para a população inteira que quer aprender a promover saúde, que quer aprender a desenvolver inteligência emocional. Então, a Silvana, como todos os colegas que estejam interessados, são bem-vindos de seguir a nossa página e visitar nosso link e o nosso Bacana. website. Bom, gente, olha só, vocês que acompanharam a gente até aqui, que se interessaram, junto com esse vídeo que vai ficar aqui no Instagram, né, publicado, e também no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, nós vamos colocar o link para você poder encontrar aí, né, o centro, né, e ter esse contato e participar do passo a passo e não perder essa entrevista que ainda vai ser agendada aí, né, que é muito, muito legal, muito importante. Bom, doutor, o Instagram, ele não tem dó nem piedade, ele não tem consciência crítica, ele simplesmente tira a gente do ar quando chega lá, né, aos 60 minutos. A gente tem aí 5 minutinhos ainda, talvez, mas eu gostaria de encerrar, antes que ele nos tire do ar, né, pedindo que o senhor faça suas considerações finais e já deixando também o nosso agradecimento mais uma vez, doutor. Foi sensacional a nossa conversa. Hélio, quero agradecer. O nosso bate-papo foi extremamente bom. Agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um trabalho que, para mim, é a minha vida, sabe? Eu sou realmente apaixonado pela psicologia, apaixonado por essas práticas de mindfulness que eu venho me especializando e treinando pessoas para fazer. Eu acredito que a campanha do Setembro Amarelo é tudo de bom. Nós precisamos retirar o preconceito. Não querem chamar de saúde mental, chamem de inteligência emocional. Nós precisamos de inteligência sobre as emoções. Quando a gente aprende a lidar com o nosso emocional, a gente supera mais rapidamente os nossos sofrimentos, que eles fazem parte da nossa vida. Nós aprendemos a ver soluções quando a nossa mente diz, no meio do sofrimento, que não há nenhuma. A gente aprende a olhar para elas, a buscá-las, experimentá-las. A gente aprende a fluir melhor pelo nosso dia a dia, pelos conflitos que a gente tem com as pessoas e conosco, de uma maneira mais eficaz, com inteligência emocional. O mindfulness é uma estratégia para aumento de inteligência emocional, mas não é o único caminho, tá? E eu acho que as pessoas, o que elas precisam agora?
consciência de que se você está passando por dificuldades, se você conhece alguém que está sofrendo, busque dar apoio para essa pessoa. Acolha essa pessoa. Entenda que se ela pudesse, ela não estaria passando por aquilo. Não ouse pensar que essa pessoa tem a capacidade de lidar com aquilo, porque talvez ela não tenha. É a coisa mais correta de você pensar. Se ela fosse capaz, ela já estaria fazendo. Então, o que eu preciso para ajudar? E se eu não sei indicar essa pessoa a alguma fonte de conhecimento para o trabalho da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, que é uma abordagem da psicologia que é eficaz no tratamento da depressão e da ideação suicida, né? Busque retirar essa pessoa dos riscos do suicídio, ou seja, afaste ela dos lugares ou das armas ou das facas, se for o caso mais grave, ela está ali já no meio daquele furacão. Busque hospitalizá-la, tá? A hospitalização desses pacientes mais graves que estão ativamente tentando suicídio é a melhor coisa. Não fica preocupado, poxa, ele vai para uma clínica psiquiatra, ele é doido, a minha família vai pensar isso aqui. Para de bobeira. É uma clínica que vai ajudar essa pessoa a dar aquela acalmada. Ela vai baixar a bola. E daí vai começar todo um processo. Ela vai sair dali, ela vai ser indicada, ela vai fazer a terapia. Há solução. Só não há solução para o preconceito. E não deixe o preconceito ficar no caminho de salvar a vida de alguém. Perfeito, perfeito. Doutor Vitor Friari, muito, muito, muito obrigado. Eu quero dizer para todos vocês que acompanharam a gente, que chegaram ainda há pouquinho, eu vou deixar aqui junto com esse vídeo, com essa nossa conversa na íntegra, né? Ali o link para você ir até lá no centro, conhecer o trabalho e acompanhar de perto. Doutor, tudo mais que o senhor e a sua equipe entenderem que poderemos ser úteis em alguma coisa, como o Jornal em Destaque, aqui no Sul Fluminense do nosso estado, eu quero me colocar à sua disposição. Por favor, vai ser sempre um prazer compartilhar dessa conversa e levar informação segura, precisa, né, para todas as pessoas que a gente puder alcançar. Doutor, um abraço imenso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Legal, um abraço, felicidade. Bom, gente, então chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu quero dizer a você que não teve a sua... né, você que interagiu com a gente, aliás, muita interação, que bacana, gente. Muito obrigado aí por essa força, pelo interesse de vocês, né? A todos que participaram com a gente. Eu vou deixar o link justamente para que você que fez a sua pergunta, seu comentário, e a gente aqui não teve tempo de comentar, né? De reproduzir, e você vai poder fazer isso diretamente com o Dr. Vitor Friari, tá bom? Gente, um abraço forte, até a próxima. Sábado nós vamos falar com uma pediatra e vamos falar sobre esse tema voltado para criança. Você, pedagoga que participou com a gente, que tenta fazer um trabalho que foi impedida, você e todo mundo está convidado, tá bom? A gente vai falando aí sobre isso no decorrer aqui nas nossas mídias, nas nossas redes sociais. Um abraço, gente. Felicidades. Até a próxima, então. Vou encerrando por aqui. Tchau.